No café, o milionário foi rejeitado no encontro às cegas. A garçonete tímida observou tudo em silêncio. Ela se aproximou devagar e fez um convite inesperado. E, a partir dali, nada mais foi igual. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. A mulher de vestido vermelho olhou para João Batista como se estivesse avaliando um produto com defeito. Ela suspirou, pegou a bolsa de grife que descansava ao lado da cadeira e se levantou sem cerimônia. João ainda segurava o cardápio, prestes a perguntar se ela queria pedir algo, quando ouviu as palavras que cortaram o ar entre eles como uma lâmina afiada. Você não vale o meu tempo. Simples assim. Sem rodeios, sem desculpas inventadas, sem aquela gentileza falsa que as pessoas costumam usar para disfarçar a rejeição. Ela disse, virou as costas e caminhou em direção à porta do café com passos decididos, os saltos altos ecoando no piso de madeira clara. João ficou paralisado por alguns segundos, o cardápio ainda na mão, processando o que acabara de acontecer. Ao redor, algumas pessoas discretamente desviavam o olhar, fingindo não ter presenciado a cena. Outras nem se deram ao trabalho de disfarçar e observavam com curiosidade mórbida aquele tipo de interesse que as pessoas têm por desastres alheios. Ele colocou o cardápio sobre a mesa devagar, respirou fundo e passou a mão pelos cabelos escuros, tentando entender onde tinha errado. O encontro mal completara 20 minutos. Marcelo, seu sócio, havia insistido tanto que João aceitara sair com a tal conhecida da esposa dele. Uma advogada bem-sucedida, segundo Marcelo, inteligente, bonita, alguém que valeria a pena conhecer. O que Marcelo não sabia, ou talvez soubesse, mas não ligasse, era que João detestava aquele tipo de situação. Encontros arranjados, conversas forçadas, o teatro social que as pessoas encenavam quando estavam se conhecendo. Mas ele tinha ido. Chegara 15 minutos mais cedo, escolhera uma mesa boa, pedira água enquanto esperava. Quando ela entrou, João a reconheceu imediatamente pela descrição. Vestido vermelho justo, cabelos escuros presos em um coque impecável, maquiagem perfeita. Ela era bonita, sem dúvida, mas havia algo no olhar dela que João notou de imediato. Era aquele olhar de quem está em constante avaliação, medindo, pesando, calculando o valor das coisas e das pessoas ao redor. A conversa começara normalmente. Ela perguntou o que ele fazia, e João respondeu de forma simples que trabalhava com tecnologia. Não mentiu, apenas não entrou em detalhes. Não mencionou que era dono de uma das maiores empresas de software do país, que tinha escritórios em 3 estados, que seu nome aparecia ocasionalmente em listas de empresários promissores. Não porque quisesse esconder, mas porque João aprendera, ao longo dos anos, que falar sobre dinheiro mudava tudo. As pessoas passavam a vê-lo de forma diferente, a tratá-lo de forma diferente. E ele não queria isso. Queria ser visto pelo que era, não pelo que tinha. Ela perguntou onde ele morava e ele disse que tinha um apartamento nos Jardins. Verdade. Não mencionou que era uma cobertura de 400 metros quadrados. Ela perguntou sobre hobbies e ele falou que gostava de ler, de caminhar, de passar tempo sozinho pensando. Ela pareceu entediada. Perguntou se ele viajava e ele disse que sim, quando necessário. Não falou das viagens de negócios internacionais, das conferências em outros países, dos convites que recebia constantemente. E então, sem aviso, ela começou a demonstrar impaciência. Olhava o relógio, checava o celular, suspirava. João percebeu que estava perdendo a atenção dela, mas não sabia exatamente como recuperá-la, ou se sequer queria. Havia algo de performático naquele encontro, algo que o deixava desconfortável. Quando ela finalmente se levantou e disse aquelas palavras, João sentiu mais alívio do que mágoa, mas alívio misturado com uma pontada de humilhação que ele não conseguiu evitar.
Agora, sentado sozinho à mesa, ele se perguntava se deveria simplesmente ir embora ou pedir algo para não parecer que estava ali apenas ocupando espaço. Decidiu pela segunda opção. Fez sinal para a garçonete, uma moça que ele tinha notado antes, trabalhando com eficiência discreta entre as mesas. Ela era magra, de estatura média, com cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo prático. Usava o uniforme do café, uma camisa branca e calça preta, e se movia com cuidado, como se tentasse não chamar atenção para si mesma. Ângela Martins tinha visto tudo. Desde o momento em que a mulher de vermelho entrou com aquele ar de superioridade, desde as expressões de tédio mal disfarçado, desde as olhadas constantes no celular. Ângela estava limpando uma mesa próxima quando ouviu as palavras finais e sentiu algo apertar no peito. Ela conhecia aquele tipo de rejeição. Não exatamente da mesma forma, mas conhecia a sensação de ser avaliada e considerada insuficiente. Conhecia o que era ser invisível para certas pessoas. Ela observou o homem de terno azul marinho ficar sozinho. Viu a forma como ele tentou se recompor. Viu o breve momento em que ele fechou os olhos e respirou fundo, como se estivesse empurrando para baixo alguma emoção que não queria sentir. Ângela sentiu uma vontade estranha de fazer algo, de dizer algo, mas sua timidez natural a segurava no lugar. Ela sempre fora assim, quieta, reservada, evitando conflitos e situações que a expusessem. Trabalhava naquele café há quase 2 anos e a maioria dos clientes regulares mal sabia seu nome. Mas havia algo naquele homem que a incomodava de forma diferente. Talvez fosse a gentileza com que ele havia tratado a mulher, mesmo quando ela claramente não merecia. Talvez fosse a forma como ele não reagiu com raiva ou amargura, apenas com uma tristeza contida. Talvez fosse simplesmente o fato de Ângela reconhecer nele alguém que, assim como ela, não se encaixava facilmente nas expectativas dos outros. Quando ele fez sinal, Ângela caminhou até a mesa, segurando a comanda com as mãos levemente trêmulas. Parou ao lado da cadeira vazia, a mesma que a mulher de vermelho havia ocupado minutos antes, e esperou que ele pedisse. João levantou os olhos e Ângela percebeu que eram castanhos, com um tom de cansaço que ia além da situação daquele dia. Eram olhos de alguém que carregava peso, mesmo que não demonstrasse. "Um café expresso, por favor", ele disse com voz calma, educada. Ângela anotou, mas em vez de se afastar imediatamente, ficou parada por mais alguns segundos. João percebeu a hesitação e olhou para ela novamente, desta vez com curiosidade. Ela abriu a boca como se fosse dizer algo, mas então se controlou e apenas acenou com a cabeça, afastando-se em direção ao balcão. Enquanto preparava o café, Ângela travou uma batalha interna. Parte dela queria simplesmente servir a bebida e seguir com o trabalho, manter a distância segura que sempre mantivera. Outra parte, menor mas mais insistente, dizia que ela deveria fazer algo, dizer algo, qualquer coisa que quebrasse aquele silêncio pesado que havia ficado na mesa dele. Ela colocou o café na bandeja, adicionou um pequeno biscoito de cortesia que o café oferecia e voltou até a mesa. João agradeceu quando ela colocou a xícara à sua frente, mas Ângela não se afastou imediatamente. Ele notou, levantou os olhos novamente, e desta vez havia uma pergunta silenciosa neles. "Desculpe", Ângela disse, a voz baixa, quase um sussurro. "Eu vi o que aconteceu. Não deveria ter visto, mas vi. E eu só queria dizer que ela estava errada." João ficou imóvel, surpreso. De todas as coisas que esperava ouvir, aquilo não estava na lista. Ele não sabia como responder, então apenas ficou olhando para a garçonete, esperando que ela continuasse. Ângela sentiu o rosto esquentar, a timidez ameaçando fazê-la recuar, mas ela forçou as palavras a saírem. "Você parece ser uma pessoa gentil, e ela... Bem, ela não deu nenhuma chance de verdade. Então, acho que a perda foi dela, não sua."
As palavras saíram atropeladas, quase sem pontuação, como se Ângela estivesse com medo de que, se parasse, não conseguiria terminar. João continuou olhando para ela, e então, lentamente, um sorriso pequeno apareceu no canto dos lábios dele. Não era um sorriso amplo, não era forçado. Era genuíno, como se aquelas palavras simples tivessem tocado algo que ele não esperava ser tocado. Obrigado, ele disse, e havia sinceridade real na voz. Sério. Obrigado por dizer isso. Ângela acenou com a cabeça, sentindo o coração acelerar de um jeito que não entendia completamente. Ela deveria voltar ao trabalho, deveria se afastar, deveria manter a distância profissional, mas em vez disso, ouviu-se perguntando: Posso sentar um minuto? Se não for incômodo. João piscou, claramente surpreso pela segunda vez em menos de 2 minutos. Ele olhou ao redor, viu que o café não estava muito cheio, que havia apenas alguns clientes espalhados pelas mesas, e então olhou de volta para Ângela. Fez um gesto em direção à cadeira vazia. Claro, por favor. Ângela sentou, ainda segurando a bandeja vazia contra o peito como se fosse um escudo. Ela não sabia exatamente por que havia feito aquilo, por que havia quebrado todas as suas próprias regras sobre não se envolver, sobre não chamar atenção. Mas agora estava ali, sentada na frente de um estranho elegante que acabara de ser humilhado publicamente e precisava dizer algo que justificasse aquela intromissão. Eu trabalho aqui há 2 anos, ela começou, a voz ainda baixa, mas um pouco mais firme. E você não tem ideia de quantas vezes eu vi cenas parecidas. Pessoas que tratam outras pessoas como se fossem descartáveis, como se o tempo delas fosse mais valioso, como se elas fossem mais importantes. E eu sempre fico quieta, sempre finjo que não vi, porque não é problema meu, sabe? Mas desta vez, não sei, desta vez me incomodou de um jeito diferente. João tomou um gole do café, saboreando não apenas a bebida, mas também aquela conversa inesperada. Havia uma honestidade crua nas palavras da garçonete, uma autenticidade que ele raramente encontrava. Ela não estava tentando impressioná-lo, não estava medindo palavras para parecer mais inteligente ou interessante. Estava apenas falando, de coração aberto, sobre algo que a havia incomodado. Como você se chama? Ele perguntou. Ângela. Ângela Martins. João Batista. Eles se olharam por alguns segundos, e algo silencioso passou entre eles. Não era atração imediata, não era aquele tipo de faísca dramática que as pessoas descrevem em filmes. Era algo mais sutil, mais profundo. Era reconhecimento. Era a sensação de que talvez ali estivesse alguém que poderia entender, alguém que via além das superfícies. Você não precisa ficar aqui por pena, João disse gentilmente. Eu vou ficar bem. Não é pena, Ângela respondeu rápido, quase defensiva. Eu não sei explicar direito, mas não é pena. É só que, às vezes, a gente precisa saber que tem alguém que vê, que percebe. Entende? João entendeu, perfeitamente. Porque era exatamente assim que ele se sentia na maior parte do tempo. Invisível de verdade, mesmo quando estava cercado de pessoas. Visto pelo que tinha, não por quem era. E ali estava aquela garçonete tímida, que mal o conhecia, dizendo exatamente o que ele precisava ouvir, sem nem saber disso. Entendo, ele disse, e havia gratidão verdadeira na voz. E obrigado, de verdade. O gerente do café passou perto, lançou um olhar questionador para Ângela, e ela entendeu o recado. Precisava voltar ao trabalho. Levantou-se, ainda segurando a bandeja, e sorriu timidamente para João. Se precisar de mais alguma coisa, é só chamar. Ele acenou com a cabeça, observando-a se afastar. Ângela voltou para trás do balcão, sentindo as pernas bambas e o coração ainda acelerado. Não acreditava no que havia acabado de fazer. Ela, que nunca se intrometia, que sempre evitava confrontos e situações desconfortáveis, havia se sentado à mesa de um cliente e iniciado uma conversa pessoal. Parte dela estava em pânico, se perguntando se tinha ultrapassado algum limite. Outra parte, menor mas crescente, sentia algo parecido com orgulho.
João terminou o café devagar, saboreando cada gole. Quando finalmente se levantou para ir embora, deixou dinheiro suficiente para cobrir a conta e uma gorjeta generosa. Ao passar pelo balcão, cruzou olhares com Ângela novamente. Ela estava preparando um pedido, mas parou por um segundo quando o viu. "Até logo, Ângela", ele disse. "Até logo", ela respondeu, sentindo o rosto esquentar novamente. João saiu do café e começou a caminhar pela Avenida Paulista, as mãos nos bolsos, a mente ainda processando tudo o que havia acontecido. O encontro desastroso já parecia distante, quase irrelevante. O que ficava era a lembrança da garçonete tímida que havia tido coragem de se sentar à mesa dele e dizer exatamente o que ele precisava ouvir. Ele não sabia se haveria novamente. Não sabia se aquele momento tinha sido apenas um acaso isolado. Mas sabia que algo havia mudado. Algo pequeno, sutil, mas real. E do outro lado da vidraça, Ângela continuava trabalhando, servindo clientes, limpando mesas, fazendo tudo o que sempre fazia. Mas por dentro, algo também havia mudado. Ela havia feito algo que nunca fizera antes. Havia saído da sombra, mesmo que por apenas alguns minutos, e o mundo não tinha desabado. Pelo contrário, talvez, só talvez, tivesse valido a pena. João acordou na manhã seguinte com a lembrança daquele encontro ainda fresca na mente. Não a parte da rejeição, que já havia processado e arquivado como mais um dos tantos desencontros da vida adulta, mas a parte que viera depois. A garçonete tímida que tivera coragem de se sentar à sua mesa e dizer exatamente o que ele precisava ouvir. Ângela. O nome ecoava em seus pensamentos enquanto ele se preparava para mais um dia de trabalho. Havia algo nela, uma autenticidade rara, que o intrigava de forma inesperada. Ele tomou café na varanda do apartamento, observando São Paulo acordar lá embaixo, e percebeu que estava sorrindo ao lembrar da forma como ela segurava a bandeja contra o peito, como um escudo, enquanto falava com ele. Havia uma vulnerabilidade naquele gesto que o tocara profundamente. Não era calculado, não era performático, era genuíno. E João, que passava os dias cercado de pessoas que mediam cada palavra e cada gesto em função de interesses, sentia-se estranhamente atraído por aquela honestidade crua. Mas amanhã o engoliu rapidamente. Reuniões, decisões, telefonemas, e-mails, contratos. João comandava sua empresa com eficiência silenciosa, deixando que seus sócios cuidassem da parte mais visível do negócio, enquanto ele se concentrava na estratégia e no desenvolvimento. Gostava assim, longe dos holofotes, longe das entrevistas e eventos sociais, que Marcelo adorava, mas que para João eram apenas teatro cansativo. Foi só no meio da tarde, quando finalmente teve alguns minutos de pausa, que a lembrança voltou com força total. Ele estava revisando um relatório quando se pegou pensando se Ângela estaria trabalhando naquele momento, se teria pensado nele, se aquele breve encontro havia significado algo para ela também, ou se tinha sido apenas um gesto gentil de alguém que se compadeceu de um estranho humilhado. A resposta veio de forma inesperada. Marcelo entrou na sala sem avisar, como sempre fazia, e jogou-se na cadeira em frente à mesa de João com aquele ar de quem tem fofoca fresca para compartilhar. "Então, como foi ontem?" perguntou sorrindo. "A Carla me disse que a amiga dela achou você meio apagado, mas que você era educado pelo menos." João levantou os olhos do relatório, mediu as palavras por alguns segundos e então decidiu pela verdade simples. "Ela disse que eu não valia o tempo dela e saiu depois de 20 minutos. O sorriso de Marcelo desapareceu imediatamente, substituído por uma expressão de genuína surpresa e constrangimento. "Ela o quê?" "Não, espera. Sério?" "Sério." "Ah, puta merda, João. Desculpa. Eu não sabia que ela era assim. A Carla sempre falou bem dela. Disse que era gente boa, profissional. Relaxa." João interrompeu, voltando a olhar para o relatório. "Não foi culpa sua. E, sinceramente, melhor descobrir em 20 minutos do que depois."
Marcelo ficou alguns segundos em silêncio, claramente processando a informação e se sentindo responsável. Então suspirou e cruzou os braços. Cara, você devia ter dito quem você é. Mostrado que tem grana, que a empresa vai bem. Às vezes as pessoas precisam ver essas coisas pra quê? João cortou, desta vez com um tom mais duro. Pra gostar de mim? Pra achar que eu valho o tempo delas? Se é assim que funciona, Marcelo, então eu nem quero. Houve um silêncio tenso. Marcelo conhecia João há anos. Sabia que por trás daquela descrição havia um orgulho silencioso, uma dignidade que não se curvava a jogos sociais. E sabia também que João tinha razão, mesmo que não fosse fácil admitir. Você tem razão, Marcelo disse finalmente. Desculpa, é que eu me preocupo com você, sabe? Você trabalha demais, sai pouco, quase não tem vida social. E eu sei que parte disso é porque você se cansou do circo todo, das pessoas interesseiras, mas nada, Marcelo, eu fico bem sozinho, sempre fiquei. Não era completamente verdade, e ambos sabiam disso. João não gostava de ficar sozinho. Gostava de companhia genuína, de conversas reais, de conexões verdadeiras. O problema era que essas coisas eram raras, especialmente para alguém na posição dele. As pessoas viam o dinheiro primeiro, o resto depois. E João estava cansado de ser visto dessa forma. Marcelo saiu alguns minutos depois, ainda se desculpando, e João ficou sozinho novamente com seus pensamentos. Ele sabia que o sócio tinha boas intenções, sabia que a preocupação era genuína. Mas havia algo naquela conversa que o incomodava profundamente. A ideia de que ele precisava mostrar quem era, de que precisava usar sua posição e seu dinheiro como cartão de visitas. Porque se fizesse isso, como saberia quem gostava dele de verdade? Ângela, por outro lado, não sabia de nada disso. E talvez fosse exatamente por isso que João não conseguia parar de pensar nela. Do outro lado da cidade, Ângela também não conseguia tirar aquele encontro da cabeça. Ela acordara naquela manhã com uma sensação estranha, uma mistura de vergonha e satisfação. Vergonha por ter sido tão ousada, tão fora de si. Satisfação por ter feito algo que nunca fizera antes, por ter estendido a mão a alguém que precisava, mesmo que de forma pequena. Mas agora, enquanto se arrumava para mais um dia de trabalho no café, a ansiedade começava a bater. E se ele voltasse? E se ela tivesse que atendê-lo novamente? O que diria? Como agiria? Seria constrangedor? Ela repassou mentalmente a conversa da véspera 1000 vezes, analisando cada palavra, cada expressão, tentando decifrar se havia dito algo errado, se havia ultrapassado algum limite. Sua colega de apartamento, Bianca, notou o estado de espírito diferente enquanto tomavam café juntas na cozinha minúscula que dividiam. Você tá estranha desde ontem, Bianca comentou, mordendo uma torrada. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Ângela hesitou. Bianca era sua amiga há anos, desde que se mudara para São Paulo para estudar. Dividiam um apartamento pequeno em Pinheiros, dividiam contas, dividiam a vida. Mas Ângela raramente compartilhava coisas pessoais. Raramente abria o jogo sobre o que sentia. Era parte de sua natureza reservada, parte da armadura que construíra ao longo dos anos para se proteger. Teve um cliente ontem. Ela disse finalmente, mexendo o café sem olhar para Bianca. Ele passou por uma situação chata e eu meio que me meti. Como assim se meteu? Sentei na mesa dele e conversei um pouco. Disse que a pessoa que tinha tratado ele mal estava errada. Bianca ficou boquiaberta por alguns segundos, como se Ângela tivesse acabado de confessar um crime. Você sentou na mesa de um cliente e puxou conversa? Ângela, você mal fala com os clientes além de anotar pedidos. Eu sei, Ângela admitiu sentindo o rosto esquentar. Foi meio impulsivo, mas ele parecia tão, sei lá, triste, humilhado. E eu só quis dizer alguma coisa legal. E o que ele disse? Ele agradeceu. Foi gentil. A gente conversou alguns minutos e pronto. Bianca estudou a amiga com aquele olhar analítico que Ângela conhecia bem.
Então sorriu devagar, um sorriso que tinha mais malícia do que Ângela gostaria. Você gostou dele? Não é isso. Ângela protestou rápido demais. Eu nem conheço o cara. Foi só um momento, um gesto. Nada mais. Claro. Por isso você está analisando cada palavra desde ontem, né? Ângela não respondeu, porque Bianca tinha razão. Ela havia passado a noite repassando aquela conversa, aqueles olhos castanhos que a olharam com tanta gratidão genuína, aquele sorriso pequeno, mas sincero. Havia algo naquele homem que a intrigava, algo que ia além da aparência elegante ou da educação impecável. Havia uma tristeza contida, uma solidão que Ângela reconhecia porque via a mesma coisa no espelho todos os dias. O dia de trabalho começou como qualquer outro. Ângela chegou ao café, trocou de roupa, amarrou o avental e começou a atender as mesas com a eficiência discreta que a caracterizava. Mas cada vez que a porta se abria, ela olhava, o coração acelerando por uma fração de segundo, esperando ver o homem de terno azul marinho. Ele não apareceu durante toda a manhã, nem durante o almoço. E quando a tarde começou a se arrastar, Ângela se convenceu de que não o veria novamente, que aquilo tinha sido apenas um encontro casual, um momento isolado que não se repetiria. Foi então que a porta se abriu às 4 da tarde, e lá estava ele, João Batista, vestindo um terno cinza desta vez, mas com a mesma discrição elegante da véspera. Ele parou na entrada, olhou ao redor até localizar uma mesa livre, e então seus olhos encontraram os de Ângela. Houve um reconhecimento imediato, um sorriso pequeno dele, um aceno tímido dela. E então João caminhou até a mesma mesa do dia anterior, a mesa próxima à janela. Ângela sentiu o coração disparar. Ela limpou as mãos no avental, respirou fundo 3 vezes como fazia quando precisava se acalmar e caminhou até a mesa dele. João já estava sentado, folheando o cardápio, mas levantou os olhos quando ela se aproximou. Oi, ele disse, e havia algo de genuinamente feliz na voz. Oi, Ângela respondeu, segurando a comanda com as 2 mãos para disfarçar o tremor. Voltei, ele confirmou sorrindo. O café aqui é bom, e a companhia também. Ângela sentiu o rosto esquentar, mas conseguiu sorrir de volta. Não era o tipo de comentário galante e vazio que alguns clientes faziam. Era sincero, simples, direto. Ela gostou disso. O que vai querer hoje? Um cappuccino? E você tem uns minutos? Quando puder, claro. Não quero atrapalhar seu trabalho. Ângela olhou ao redor. O café estava razoavelmente tranquilo, apenas algumas mesas ocupadas, nada que exigisse atenção urgente. O gerente estava no escritório dos fundos, fazendo o que sempre fazia naquele horário: ligações e papelada. Ela tinha alguns minutos, talvez 10, 15 no máximo. Tenho sim, ela disse, e surpreendeu a si mesma com a firmeza na voz. Vou pegar seu cappuccino e já volto. Enquanto preparava a bebida, Ângela tentou processar o que estava acontecendo. Ele tinha voltado. Não por acaso, não porque estava passando por ali. Tinha voltado de propósito, tinha escolhido aquele café de novo, tinha pedido para conversar com ela de novo. O que significava aquilo? Por que um homem claramente bem-sucedido, elegante, educado, estaria interessado em conversar com uma garçonete tímida que mal conseguia manter contato visual? Ela colocou o cappuccino na bandeja, adicionou 2 sachês de açúcar e um biscoito e voltou até a mesa. João agradeceu quando ela colocou a xícara à sua frente e então fez um gesto para a cadeira vazia. Por favor. Ângela sentou, desta vez sem a bandeja como escudo. Suas mãos ficaram sobre o colo, os dedos entrelaçados, uma tentativa de controlar o nervosismo que ameaçava tomar conta. Eu pensei muito no que você disse ontem, João começou, mexendo o açúcar no cappuccino, sobre como tinha visto a cena e como aquilo te incomodou. E eu queria agradecer de novo. Foi importante para mim. Eu também pensei muito, Ângela admitiu, surpresa com a própria honestidade. Fiquei com medo de ter sido inconveniente, de ter me metido onde não devia. Não foi.
Foi exatamente o contrário. Você foi gentil quando não precisava ser. E isso é raro. Eles ficaram alguns segundos em silêncio, mas não era um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que existe entre pessoas que estão começando a se conhecer, testando os limites, medindo a temperatura da água antes de mergulhar. Posso te fazer uma pergunta? João disse finalmente. Claro. Por que você fez aquilo? Quero dizer, você não me conhecia, não sabia nada sobre mim. Por que se importou? Angela pensou na resposta por alguns segundos. Poderia dizer algo vago, algo seguro, mas havia algo nos olhos dele, uma abertura genuína, que pedia honestidade em troca. Porque eu sei como é, ela disse devagar. Ser tratada como se não valesse nada, como se o seu tempo, a sua existência não importasse. E eu vi que você não reagiu com raiva ou amargura, você só aceitou, e aquilo me partiu o coração de um jeito que eu não esperava. Então eu quis dizer alguma coisa, mesmo que fosse pequeno, mesmo que não mudasse nada. Eu queria que você soubesse que pelo menos uma pessoa viu e se importou. João ficou olhando para ela e Angela viu algo mudar em seus olhos. Não era pena, não era condescendência, era reconhecimento. Era a sensação de que, talvez, ali estivesse alguém que entendia, alguém que carregava feridas parecidas, alguém que também sabia o que era se sentir invisível. Obrigado, ele disse, com voz baixa, mas intensa. Obrigado por ver, obrigado por se importar. E naquele momento, sentados à mesa de um café na Avenida Paulista, duas pessoas que não deveriam ter se cruzado, que vinham de mundos completamente diferentes, começaram a construir algo que nenhum dos dois entendia completamente ainda. Mas que ambos sentiam que poderia ser importante, poderia ser real. Os dias que se seguiram àquele segundo encontro estabeleceram um padrão inesperado. João começou a aparecer no café com regularidade, sempre no meio da tarde, sempre pedindo a mesma coisa, sempre esperando que Angela tivesse alguns minutos para sentar e conversar. Não eram conversas longas, raramente passavam de 15 ou 20 minutos, mas tinham uma qualidade diferente de qualquer outra interação que João tivera nos últimos anos. Eram honestas, despidas de artifícios, livres das expectativas e jogos sociais que normalmente pautavam suas relações. Angela, por sua vez, encontrou-se esperando por aqueles momentos com uma ansiedade que oscilava entre empolgação e medo. A cada dia que João aparecia, ela se sentia um pouco mais confortável, um pouco menos tímida. Descobriu que ele ria facilmente, que tinha um senso de humor sutil e inteligente, que ouvia de verdade quando ela falava. E isso era novo para ela. A maioria das pessoas ouvia esperando sua vez de falar, mas João ouvia de fato, absorvendo cada palavra, fazendo perguntas que mostravam interesse genuíno. Foi na quinta visita dele, quase 2 semanas após o primeiro encontro, que a conversa tomou um rumo diferente. João chegou mais cedo que o habitual, por volta das 3 da tarde, e o café estava praticamente vazio. Angela o viu entrar, sentiu o coração dar aquele salto familiar e caminhou até a mesa dele com um sorriso que já não precisava mais forçar. Chegou cedo hoje, ela comentou pegando a comanda. Reunião cancelada, ele explicou sorrindo. Pensei em aproveitar e passar mais tempo aqui, se você não se importar, claro. Nunca me importo, Angela respondeu. E havia uma verdade simples naquelas palavras que a surpreendeu. Ela realmente não se importava. Pelo contrário, aqueles momentos com João haviam se tornado a melhor parte do seu dia. Ela trouxe o cappuccino e, desta vez, nem precisou que ele convidasse. Simplesmente sentou, como se aquilo fosse o mais natural do mundo. E talvez fosse, pensou Angela. Talvez algumas coisas simplesmente acontecessem sem precisar de convites formais ou permissões explícitas. Posso te perguntar uma coisa? João disse depois de alguns goles da bebida. Sempre pode. Por que você trabalha aqui? Não que tenha nada de errado com o café, é um lugar ótimo, mas você parece ter muito mais potencial do que isso. Angela sentiu algo apertar no peito.
Não era um julgamento, ela sabia disso. Era uma pergunta genuína, feita com cuidado. Mas tocava em algo que ela raramente compartilhava com alguém. Eu vim para São Paulo para estudar. Ela começou devagar, olhando para as próprias mãos. Fiz 2 anos de letras na USP. Era o que eu sempre quis, sabe? Estudar literatura, talvez dar aulas, trabalhar com livros de alguma forma. Mas no 3º ano, meu pai ficou doente, câncer, e alguém precisava ajudar com as despesas do tratamento, porque o SUS é bom, mas não cobre tudo, e minha mãe não conseguia dar conta sozinha. João ficou quieto apenas ouvindo, e Ângela agradeceu internamente por ele não tentar preencher o silêncio com palavras vazias de consolo. Então eu tranquei a faculdade, peguei mais turnos aqui no café, comecei a mandar dinheiro para casa todo mês. Meu pai, ele não resistiu. Faz 1 ano que ele se foi. E eu continuo aqui porque preciso ajudar minha mãe, porque o dinheiro que eu mando faz diferença, porque voltar para a faculdade agora parece impossível. E porque, sinceramente, eu meio que me acostumei com a ideia de que talvez esse seja o máximo que eu consiga. Havia uma resignação naquelas últimas palavras que partiu o coração de João. Ele reconhecia aquele tom, aquela aceitação silenciosa de um destino que parecia inevitável. Era diferente de sua própria história, mas carregava o mesmo peso de sonhos adiados, de possibilidades perdidas. Eu sinto muito pelo seu pai, ele disse com sinceridade, e entendo por que você fez o que fez. Mas, Ângela, por que você acha que precisa escolher entre ajudar sua mãe e seguir seu sonho? Não pode fazer as 2 coisas, porque não tem como. Ela respondeu com uma simplicidade dura. A faculdade exige tempo, exige dedicação. E eu preciso trabalhar. Não dá para conciliar. E se houvesse uma forma? Ângela levantou os olhos, encontrando os dele. Havia algo diferente na expressão de João. Uma intensidade que ela não tinha visto antes. Que forma? João hesitou por alguns segundos. Ele sabia que o que estava prestes a dizer poderia mudar tudo entre eles. Poderia quebrar aquela bolha de igualdade que haviam construído. Mas não conseguia ficar calado, não quando via alguém com tanto potencial desperdiçando a vida por falta de oportunidades que ele poderia facilmente proporcionar. Eu poderia ajudar, ele disse finalmente. Financeiramente, quero dizer. Pagar sua faculdade, ajudar com as despesas da sua mãe. Você poderia voltar a estudar, seguir seu sonho. Ângela ficou completamente imóvel. Por alguns segundos, ela não conseguiu processar as palavras, como se tivessem sido ditas em outro idioma. Quando finalmente entendeu, sentiu uma mistura de emoções que não sabia nomear. Surpresa, confusão e algo que se parecia perigosamente com ofensa. Por quê? Ela perguntou, a voz mais baixa do que pretendia. Por que você faria isso? Porque eu posso e porque você merece. Você nem me conhece direito. Eu conheço o suficiente. Conheço alguém que sacrificou seus próprios sonhos pela família. Alguém que trabalha duro. Alguém que foi gentil com um estranho quando não precisava ser. Isso me diz muito sobre quem você é. Ângela sentiu os olhos arderem, mas forçou as lágrimas a ficarem onde estavam. Ela não queria chorar ali, na frente dele, no meio do café. Mas as palavras dele tocavam em algo profundo, em uma ferida que ela pensava ter aprendido a ignorar. Eu não posso aceitar isso, ela disse finalmente balançando a cabeça. Seria, não sei, errado. Eu mal te conheço, João, e você não me deve nada. Não é sobre dever, é sobre querer ajudar. Mas por quê? Ela insistiu, e desta vez havia frustração na voz. Você aparece aqui todo dia, conversa comigo e agora quer pagar meus estudos? Isso não faz sentido. As pessoas não fazem isso, não sem querer algo em troca. João percebeu o medo por trás das palavras dela, a desconfiança nascida de experiências que ele só podia imaginar. E entendeu que precisava ser completamente honesto, mesmo que isso o expusesse de uma forma que raramente permitia. Você tem razão em ser desconfiada, ele disse devagar, mas eu preciso te contar algo. Algo que eu não contei antes porque eu queria que você me conhecesse primeiro.
não minha posição, não meu dinheiro. Só eu. Ângela sentiu algo gelado se instalar no estômago. Havia uma seriedade no tom dele que a assustava. Contar o quê? Eu não sou só alguém que trabalha com tecnologia. João começou, escolhendo as palavras com cuidado. Eu sou dono de uma empresa grande, muito grande, na verdade. Eu tenho recursos suficientes para fazer isso, e muito mais sem que faça diferença no meu orçamento. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso de significados não ditos. Ângela olhou para ele como se o estivesse vendo pela primeira vez, reavaliando cada conversa, cada gesto, cada palavra trocada entre eles. Você é rico, ela disse, e não era uma pergunta. Sim, muito rico, sim. Ângela se levantou da cadeira de repente, um movimento tão brusco que quase derrubou a xícara vazia de João. Ele também se levantou instintivamente, estendendo a mão como se quisesse segurá-la, mas ela recuou um passo. Ângela, espera. Por que você não disse antes? Ela perguntou, e havia mágoa na voz. Por que deixou eu falar sobre minha vida, sobre minhas dificuldades, sobre meu pai, sem me contar isso? Porque eu queria que você me conhecesse primeiro, não minha conta bancária. Mas isso é parte de quem você é. Ela retrucou, lutando para manter a voz baixa, mesmo com a emoção transbordando. E você escondeu. Você me deixou pensar que estávamos no mesmo nível, que éramos iguais de alguma forma. Nós somos iguais, João insistiu, dando um passo na direção dela. O dinheiro não muda quem eu sou por dentro, não muda o que eu sinto quando converso com você. Muda tudo, Ângela disse, e desta vez não conseguiu segurar a voz. Alguns clientes olharam na direção deles, mas ela não se importou. Você acha que pode simplesmente aparecer na minha vida, fazer amizade comigo, descobrir meus problemas e então resolver tudo com dinheiro? Como se eu fosse um projeto de caridade? Como se você fosse meu salvador? Não é isso. João tentou explicar, frustrado consigo mesmo, por não conseguir expressar o que realmente sentia. Eu não te vejo assim. Eu só quero ajudar porque me importo com você. Você me conhece há 2 semanas. E o tempo define o quanto nos importamos com alguém? Eu me importo, Ângela. Desde aquele primeiro dia, quando você teve coragem de sentar na minha mesa e me dizer que eu valia mais do que aquela mulher pensava. Você me viu, de verdade. E ninguém faz isso. Ninguém me vê além do que eu tenho, exceto você. Até agora, as palavras saíram com uma intensidade que surpreendeu ambos. Ângela ficou parada, processando, sentindo o peito apertar com uma mistura de raiva, mágoa e algo mais que não queria nomear. Eu preciso voltar ao trabalho, ela disse finalmente, a voz controlada, mas fria. E você deveria ir. Ângela, por favor. Vai, João. Só. Vai. Ela se virou e caminhou de volta para o balcão. As pernas bambas, o coração martelando no peito. Não olhou para trás, não quis ver se ele estava indo embora ou se ainda estava parado ali. Precisava de distância, precisava de tempo para processar tudo que acabara de descobrir, tudo que acabara de desmoronar. João ficou parado por mais alguns segundos, observando-a se afastar, sentindo um peso no peito que não sentia há anos. Ele tinha estragado tudo. Tinha feito exatamente o que não queria fazer. Tinha transformado aquela conexão genuína em algo complicado, em algo manchado pelo dinheiro e pelas expectativas. Deixou dinheiro suficiente para cobrir a conta sobre a mesa e saiu do café. As mãos nos bolsos, a mente um turbilhão de arrependimento. Ângela permaneceu atrás do balcão, fingindo estar ocupada, organizando xícaras que já estavam perfeitamente organizadas. Suas mãos tremiam ligeiramente e ela precisou respirar fundo várias vezes para não deixar as lágrimas caírem. Bianca, que estava no turno da tarde com ela, aproximou-se com expressão preocupada. Tá tudo bem? O que aconteceu? Nada. Ângela mentiu, a voz saindo mais áspera do que pretendia. Só um cliente chato. Mas não era verdade, e ambas sabiam disso. Não era um cliente chato.
Era alguém que ela havia começado a gostar, alguém em quem havia começado a confiar, alguém que acabara de revelar ser completamente diferente do que ela imaginava. E Ângela não sabia o que doía mais, a descoberta em si ou o fato de que, no fundo, uma parte dela ainda queria acreditar que aquilo poderia dar certo. João dirigiu de volta para o escritório no piloto automático, a mente longe do trânsito pesado da tarde paulistana. Ele sabia que tinha errado, que tinha guardado aquela informação por tempo demais, que deveria ter sido honesto desde o início. Mas como explicar que o medo de ser visto apenas pelo dinheiro era tão grande que ele preferia arriscar a decepção posterior à rejeição imediata? Quando chegou ao escritório, Marcelo estava saindo de uma reunião e notou imediatamente a expressão fechada do sócio. Que cara é essa? Estraguei tudo, João disse simplesmente, jogando as chaves do carro sobre a mesa. Com quem? Com alguém alguém importante. Marcelo estudou o amigo por alguns segundos, viu algo nos olhos dele que raramente via e decidiu não fazer mais perguntas. Apenas apertou o ombro de João em um gesto silencioso de apoio e saiu, deixando-o sozinho com seus pensamentos. E em duas partes diferentes da cidade, João e Ângela processavam o mesmo sentimento de perda. A perda de algo que tinha sido bom, simples, honesto. Algo que talvez pudesse ter se tornado mais, se as circunstâncias fossem diferentes, se o mundo fosse mais justo, se o dinheiro não complicasse tudo que tocava. Passaram-se 5 dias sem que João voltasse ao café. 5 dias em que Ângela oscilou entre alívio e decepção, entre raiva e saudade, entre a certeza de que tinha feito a coisa certa e a dúvida corrosiva de que talvez tivesse jogado fora algo precioso. Ela continuou trabalhando, atendendo clientes, limpando mesas, fazendo tudo o que sempre fazia. Mas toda vez que a porta se abria às 3 da tarde, seu coração dava um salto involuntário, e toda vez que não era ele, sentia um vazio que não conseguia preencher. Bianca notava, claro. Era impossível não notar. Ângela estava mais quieta que o normal, mais distraída, cometendo pequenos erros que nunca cometera antes. Derrubar talheres, esquecer pedidos, confundir mesas. Nada grave, mas o suficiente para deixar claro que sua mente estava em outro lugar. Foi na noite do 5º dia, quando voltaram juntas para o apartamento, que Bianca finalmente confrontou a amiga. Você vai me contar o que realmente aconteceu com aquele cara, ou vou ter que adivinhar? Ângela estava deitada no sofá pequeno da sala, olhando para o teto, e suspirou ao ouvir a pergunta. Parte dela queria continuar guardando tudo para si, processando sozinha como sempre fazia. Outra parte, menor mas mais insistente, precisava falar, precisava colocar para fora o turbilhão de emoções que vinha carregando. Ele é rico, disse finalmente. Muito rico, dono de empresa grande, dinheiro pra caramba. E ele não me contou. Ficou vindo aqui, conversando comigo, ouvindo meus problemas e não disse nada. Bianca sentou na poltrona velha em frente ao sofá, processando a informação. E quando você descobriu? Ele me contou. Depois de oferecer pagar minha faculdade e ajudar minha mãe financeiramente. Caramba! Bianca soltou um assobio baixo. E você ficou brava porque ele não contou antes? Fiquei. Não sei. Fico. Ângela cobriu o rosto com as mãos. Eu não sei o que eu sinto, Bia. Eu só sei que dói. Você gosta dele. Não era uma pergunta, era uma constatação. Mas Ângela negou com a cabeça mesmo assim. Eu mal conheço o cara. Ângela, você passou 2 semanas esperando ele aparecer todo dia. Você sorria quando falava dele, mesmo sem perceber. E agora tá aqui, devastada porque ele não voltou. Se isso não é gostar, eu não sei o que é. Ângela ficou quieta, porque Bianca estava certa. Ela gostava dele. Tinha começado a gostar daquele homem gentil que ouvia de verdade, que ria das coisas que ela dizia, que a fazia sentir vista de uma forma que ninguém mais fazia. E talvez fosse exatamente por isso que a revelação doera tanto, porque mudava tudo, porque colocava um abismo entre eles que não existia antes. Mas ele mentiu, Ângela murmurou. Ele fingiu ser alguém que não é.
Ou ele só não contou tudo de uma vez? Bianca rebateu gentilmente. Tem diferença. Ele mentiu sobre alguma coisa específica ou só omitiu? Ângela pensou na pergunta. João nunca havia mentido diretamente. Quando ela perguntava sobre o trabalho dele, ele respondia que trabalhava com tecnologia, o que era verdade. Ele simplesmente não entrava em detalhes, não expandia, não oferecia mais informações do que o necessário. Era omissão, não mentira, mas a dor era a mesma. Ele disse que queria que eu o conhecesse primeiro, não o dinheiro dele, só ele. E isso não faz sentido para você? Faz. Ângela admitiu, sentindo os olhos arderem. Mas também muda tudo, Bia. A gente não é igual. Nunca foi. Eu estava começando a pensar que talvez, sei lá, que talvez a gente pudesse ter algo. Mas como? Ele vive num mundo completamente diferente do meu. E daí? Bianca se inclinou para a frente, a voz firme. Ângela, você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Você lê mais livros num mês do que a maioria das pessoas lê na vida. Você é gentil, é trabalhadora, é incrível. Por que diabos você acha que não merece alguém assim? Porque ele pode ter qualquer pessoa. Por que escolheria alguém como eu? Talvez porque você foi a única que o viu de verdade. Você mesma disse isso, que ele falou que ninguém o via além do dinheiro, exceto você. As palavras ecoaram na mente de Ângela e ela se lembrou da expressão no rosto de João quando disse aquilo. A intensidade, a vulnerabilidade crua. Ele não estava fingindo. Estava sendo mais honesto naquele momento do que provavelmente era com a maioria das pessoas. Eu mandei ele embora. Ângela sussurrou. Disse para ele ir e ele foi. Então, talvez você devesse ir atrás dele. E dizer o quê? Desculpa por ter ficado brava que você tem dinheiro, isso é ridículo. Não, Bianca corrigiu. Dizer que você estava com medo, que se assustou, que precisa de tempo, mas que não quer perder ele. Dizer a verdade, Ângela. A coisa que você sempre fez com ele desde o começo. Ângela ficou em silêncio, processando as palavras da amiga. Seria tão simples assim? Podia ser honesta sobre o medo, sobre a confusão, sobre o fato de que ainda gostava dele apesar de tudo? Ou já era tarde demais? 5 dias haviam passado. Talvez João tivesse seguido em frente, talvez tivesse percebido que não valia a pena insistir, talvez tivesse encontrado alguém do próprio mundo, alguém que não complicasse tudo com inseguranças e orgulho ferido. Mas Bianca tinha razão sobre uma coisa. Ângela precisava tentar, porque a alternativa era ficar se perguntando para sempre o que poderia ter sido. Enquanto isso, do outro lado da cidade, João passava pela pior semana que tivera em anos. Ele tentava se concentrar no trabalho, nas reuniões, nas decisões que precisavam ser tomadas, mas a mente sempre voltava para aquela tarde no café, para a expressão no rosto de Ângela quando ele revelou a verdade, para as palavras dela pedindo que ele fosse embora. Marcelo tentara tirá-lo para beber algumas vezes, oferecera conversas que João sempre recusava. Ele não queria falar sobre o assunto, não queria analisar onde tinha errado, não queria ouvir conselhos bem-intencionados, mas inúteis. Queria apenas voltar no tempo e fazer diferente, contar a verdade antes, ou talvez nunca ter se aproximado, nunca ter criado aquela conexão que agora deixava um buraco no peito. Foi na manhã do 6º dia que algo mudou. João estava no escritório, tentando revisar um contrato, mas lendo a mesma linha pela 5ª vez, quando a secretária entrou com uma expressão curiosa. Tem uma moça na recepção pedindo para falar com você, ela disse. Ela não tem agendamento, mas disse que é pessoal. O nome é Ângela Martins. João ficou imóvel por alguns segundos, o coração disparando. Ângela, ali, procurando por ele. Ele se levantou tão rápido que quase derrubou a cadeira. Manda ela subir, por favor, agora. A secretária saiu e João ficou parado no meio do escritório, sem saber o que fazer com as mãos, com o corpo, com a ansiedade que ameaçava consumi-lo. Ele alisou a gravata, passou a mão pelos cabelos, tentou parecer composto.
mas por dentro estava um caos. Quando a porta se abriu e Ângela entrou, João sentiu o ar faltar. Ela usava roupas simples, jeans e uma blusa clara, os cabelos presos no mesmo rabo de cavalo prático de sempre. Estava claramente nervosa, as mãos apertando a alça da bolsa, os olhos evitando os dele. "Oi", ela disse, a voz baixa. "Oi", João respondeu, e odiou como sua própria voz saiu trêmula. "Você quer sentar?" Ângela acenou com a cabeça e sentou na cadeira em frente à mesa dele. João voltou para sua própria cadeira, mantendo a mesa entre eles como uma barreira de segurança. Houve alguns segundos de silêncio constrangedor, ambos esperando que o outro falasse primeiro. "Como você me encontrou?", João perguntou finalmente. "Procurei na internet. João Batista, empresa de tecnologia, São Paulo. Não foi difícil." "Ah." Mais silêncio. Ângela respirou fundo, reunindo coragem, e então forçou-se a olhar diretamente para ele. "Eu vim pedir desculpas pelo jeito que reagi, pelo que eu disse." "Não", João interrompeu imediatamente. "Você não precisa se desculpar. Eu é que errei. Deveria ter contado antes. Deveria ter sido honesto desde o início." "Por que não foi?" A pergunta saiu suave, sem acusação, apenas curiosidade genuína. João suspirou, recostando-se na cadeira. "Porque eu estava cansado de ser visto apenas pelo que eu tenho. Toda vez que eu conheço alguém e essa pessoa descobre sobre o dinheiro, tudo muda. As pessoas ficam diferentes, ou interesseiras, ou intimidadas, ou falsas. E com você foi diferente desde o começo. Você me viu. De verdade, e eu não queria perder isso. Então eu guardei a informação pensando que quando você me conhecesse melhor, quando já tivéssemos uma conexão, aí sim eu contaria, e talvez não mudasse tudo. Mas eu errei. Mudou do mesmo jeito." Ângela absorveu as palavras, sentindo algo apertar no peito. Havia tanta verdade ali, tanta vulnerabilidade, que era impossível não se comover. "Você tá certo que mudou", ela disse devagar, "mas não do jeito que você pensa. Não mudou quem você é para mim. Mudou quem eu sou para mim. Mudou o que eu acho que mereço. Mudou o que eu acho que é possível." "Ângela, me deixa terminar", ela pediu, levantando a mão. "Quando você ofereceu ajuda, quando contou sobre o dinheiro, eu fiquei com raiva porque achei que você me via como projeto de caridade, como alguém que precisava ser salva. E isso doeu porque eu passei a vida toda tentando provar que não preciso de ninguém, que consigo sozinha, que não sou fraca só porque as coisas são difíceis. Mas a verdade é que eu estava com medo de aceitar ajuda e virar dependente, medo de gostar de você e não ser suficiente. Medo de que você um dia acordasse e percebesse que pode ter alguém melhor, alguém do seu mundo e me deixasse. Então, eu te mandei embora antes que você pudesse fazer isso." João ficou olhando para ela, vendo pela primeira vez a profundidade do medo que a movia, reconhecendo nele o espelho do próprio medo. Dois medos diferentes, nascidos de feridas diferentes, mas igualmente paralisantes. "Eu não quero alguém melhor", ele disse, a voz intensa. "Eu quero você, exatamente como você é, com suas inseguranças, com sua teimosia, com sua independência. Eu não quero te salvar, Ângela. Eu só quero estar do seu lado, enquanto você salva a si mesma." As palavras quebraram algo dentro dela. Uma barragem que vinha segurando há dias, talvez há anos. Ângela sentiu as lágrimas virem e não tentou segurá-las. Deixou que escorressem livremente enquanto olhava para aquele homem que, contra todas as probabilidades, havia entrado em sua vida e mudado tudo. "Eu não sei se consigo", ela admitiu, a voz embargada. "Eu não sei como fazer isso funcionar. Nossos mundos são muito diferentes." "Então a gente descobre junto", João disse, levantando e contornando a mesa. Ele se ajoelhou na frente dela, pegando as mãos de Ângela entre as suas. Sem pressa, sem pressão. "A gente vai devagar, vai errando e acertando, vai descobrindo como encaixar as peças, mas juntos. O que você acha?"
Ângela olhou para as mãos dele segurando as dela, grandes e quentes e firmes. Olhou para os olhos castanhos que a encaravam com tanta esperança e vulnerabilidade. E percebeu que, no fundo, a escolha já estava feita. Talvez estivesse feita desde aquele primeiro dia, quando ela teve coragem de sentar à mesa dele e dizer que ele valia mais do que aquela mulher pensava. Eu acho, ela disse, sorrindo através das lágrimas, que a gente pode tentar. João sorriu, um sorriso enorme e genuíno que iluminou todo o rosto dele. Ele apertou as mãos dela, levantou e a puxou para um abraço que Ângela não esperava, mas que aceitou completamente, afundando no calor e na segurança daqueles braços. E ali, no escritório elegante que normalmente servia para reuniões e decisões corporativas, duas pessoas de mundos diferentes começaram a construir uma ponte. Não seria fácil, ambos sabiam disso. Haveria obstáculos, inseguranças, momentos de dúvida. Mas também haveria honestidade, paciência e algo que nenhum dos dois tinha sentido em muito tempo: esperança. As semanas que se seguiram àquele abraço no escritório foram um exercício constante de equilíbrio. João e Ângela estabeleceram uma rotina cuidadosa, quase cerimonial, de encontros que respeitavam os limites de ambos enquanto permitiam que a conexão entre eles se aprofundasse. Não foi fácil. Havia momentos de desconforto, de insegurança, de estranhamento diante das diferenças gritantes entre seus mundos. Mas havia também uma determinação silenciosa, uma vontade mútua de fazer aquilo funcionar que superava os obstáculos. João voltou a frequentar o café, mas agora havia algo diferente no ar. Os outros funcionários começaram a notar, os clientes regulares comentavam entre si. E Bianca observava tudo com um sorriso discreto de quem sabia exatamente o que estava acontecendo. Ângela ainda ficava nervosa quando ele chegava, ainda sentia o coração acelerar, mas agora era uma ansiedade boa, cheia de expectativa em vez de medo. Foi em um sábado, quase um mês após a reconciliação, que João fez um convite diferente. Ele chegou ao café, no meio da manhã, quando Ângela estava no meio de um turno particularmente corrido, e esperou pacientemente até que ela tivesse alguns minutos livres. Oi, ela disse sorrindo ao se aproximar da mesa dele. Cappuccino? Na verdade, João respondeu, com um sorriso que tinha algo de nervoso. Eu vim fazer um convite. Tem um evento hoje à noite. Jantar beneficente, coisa meio chata de trabalho, mas eu pensei... Você gostaria de ir comigo? Ângela ficou paralisada. Um evento, com ele, no mundo dele. Era exatamente o tipo de situação que ela vinha evitando pensar, que a assustava profundamente. Ela imaginou um salão cheio de pessoas elegantes, conversas sobre coisas que não entendia, olhares julgadores avaliando a garçonete que tinha se metido onde não pertencia. Eu não sei, ela disse hesitante. Esses eventos não é muito o meu lugar. É comigo, João disse gentilmente. Isso já faz ser o seu lugar. Ângela mordeu o lábio, ainda indecisa. Parte dela queria dizer não. Queria manter a distância segura, queria evitar a exposição. Mas outra parte, a mesma que tivera coragem de sentar à mesa dele, naquele primeiro dia, sussurrava que ela precisava tentar, que não podia viver com medo para sempre. Eu não tenho roupa para isso, ela admitiu finalmente, e havia vergonha na voz que partiu o coração de João. A gente resolve isso, ele disse imediatamente. Eu posso, quero dizer... Posso te levar numa loja, ajudar você a escolher algo. Não como caridade, Ângela, como alguém que quer que você se sinta bem, que se sinta confiante. Por favor, deixa eu fazer isso. Ângela respirou fundo. Sabia que aquele era um teste, um ponto de inflexão. Ou ela aceitava que João queria ajudar, que isso não diminuía quem ela era, ou ficaria eternamente presa na própria insegurança. E ela não queria mais viver assim. Tudo bem, ela disse finalmente, mas nada muito caro, e eu pago de volta quando puder.
João quis discutir, mas viu a determinação nos olhos dela e entendeu que aquilo era importante, que ela precisava manter algum controle, alguma independência. Então apenas acenou com a cabeça. Combinado, eles saíram juntos algumas horas depois, quando o turno de Ângela terminou. João a levou a uma loja no shopping Cidade Jardim, um lugar que Ângela normalmente evitava, porque sabia que os preços ali eram absurdos. Mas ele foi gentil, respeitoso, deixou que ela escolhesse, ofereceu opiniões apenas quando ela pedia. E quando Ângela saiu do provador, usando um vestido azul marinho simples, mas elegante, algo que a fazia sentir bonita sem ser extravagante, João sorriu de uma forma que fez o estômago dela revirar. "Você está linda", ele disse, e não havia galanteria vazia naquelas palavras. Era sinceridade pura. Ângela olhou para o próprio reflexo no espelho e quase não se reconheceu. Não pela roupa, mas pela expressão no próprio rosto. Havia algo diferente ali, uma leveza que não via há anos. Talvez fosse felicidade, pensou. Ou talvez fosse apenas a permissão de ser feliz, de aceitar algo bom sem esperar que o mundo desabasse a qualquer momento. À noite, quando João passou para buscá-la no apartamento, Bianca estava mais empolgada que a própria Ângela. Ela ajudou a amiga com a maquiagem, penteou os cabelos de uma forma diferente e quando Ângela ficou pronta, ficou parada, olhando com os olhos marejados. "Você parece uma princesa", Bianca disse sorrindo. "Eu pareço ridícula", Ângela rebateu nervosa. "Eu não sei fazer isso, Bia. Não sei como agir nesses lugares. Você age como sempre age, sendo você mesma. É isso que ele gosta, lembra?" Quando João tocou a campainha, Ângela respirou fundo 3 vezes antes de abrir a porta. E quando abriu, viu a expressão dele mudar completamente. Ele estava de smoking, elegante e impecável, mas ficou parado na entrada por alguns segundos, apenas olhando para ela como se estivesse vendo algo precioso. "Você está..." ele começou, mas pareceu não encontrar palavras suficientes. "Incrível, completamente incrível." No carro, a caminho do evento, Ângela segurou firme na própria bolsa pequena que Bianca havia emprestado, tentando controlar o nervosismo. João percebeu e estendeu a mão, entrelaçando os dedos nos dela. "Se você ficar desconfortável a qualquer momento, a gente vai embora", ele disse. "Sem perguntas, sem explicações, a gente simplesmente sai. Combinado?" "Combinado." Ângela concordou, sentindo-se um pouco melhor. O evento era em um hotel 5 estrelas na região da Faria Lima. Quando chegaram, Ângela sentiu o estômago apertar ao ver a quantidade de pessoas elegantes, os carros luxuosos, os seguranças na entrada. Mas João manteve a mão dela firme na sua, guiando-a com segurança, e isso ajudou. Dentro, o salão era imenso, decorado com flores e luzes suaves. Havia mesas espalhadas, um palco ao fundo, garçons circulando com bandejas de champanhe. Ângela reconheceu alguns rostos de programas de televisão, pessoas famosas que ela só via na tela. E todos estavam ali, conversando casualmente, como se aquilo fosse completamente normal. "Respira", João sussurrou no ouvido dela, sentindo a tensão. "Você está indo bem." Eles encontraram a mesa designada e Ângela agradeceu internamente por João ter pedido lugares em uma mesa mais discreta, não no centro das atenções. Marcelo estava lá com a esposa, Carla, e quando viram Ângela, ambos sorriram com genuína simpatia. "Ângela!" Marcelo cumprimentou, levantando para apertar a mão dela. "Finalmente a conhecemos direito. João não para de falar de você." Carla também foi gentil, puxando conversa sobre amenidades, fazendo Ângela se sentir incluída sem forçar. E aos poucos, enquanto jantavam, enquanto ouviam os discursos sobre os projetos beneficentes que o evento apoiava, Ângela começou a relaxar. Não era tão terrível quanto imaginara. As pessoas eram apenas pessoas, afinal. Algumas pretensiosas, algumas genuínas, mas nada que fosse fundamentalmente diferente do que ela via no café todos os dias.
Foi quando o jantar estava terminando que aconteceu o momento que Ângela temia. Uma mulher loira, usando um vestido caríssimo e joias que provavelmente valiam mais que 1 ano de salário de Ângela, aproximou-se da mesa. Ela cumprimentou Marcelo e Carla com familiaridade, e então seus olhos pousaram em João. «João, que surpresa te ver em um desses eventos», ela disse, sorrindo de forma que não alcançava os olhos. «Você anda tão recluso ultimamente». «Não é Fernanda?» João cumprimentou educadamente, mas havia frieza no tom. «Tudo bem? Tudo ótimo. E quem é sua acompanhante?» Fernanda perguntou, olhando para Ângela com uma curiosidade que beirava a crueldade. «Ângela Martins», João disse, colocando a mão protetoramente nas costas de Ângela. «Ângela, essa é Fernanda Albuquerque. Prazer», Ângela disse, estendendo a mão, mas sentindo o escrutínio pesado no olhar da outra mulher. «Martins», Fernanda repetiu, como se testasse o sobrenome. «Não conheço essa família. Você é de São Paulo?» Ângela entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Era uma avaliação, uma tentativa de colocá-la em uma caixa social, de determinar se ela pertencia ou não àquele mundo. E pela expressão de Fernanda, já tinha concluído que não. «Sou», Ângela respondeu, mantendo a voz firme. «Nasci aqui. Que interessante. E o que você faz?» A pergunta foi feita com uma doçura venenosa. E Ângela sentiu o sangue subir. Ela poderia mentir, poderia inventar algo mais aceitável, poderia evitar a humilhação que sabia que viria. Mas então lembrou das palavras de Bianca. «Seja você mesma». E lembrou do olhar de João quando a viu pela primeira vez de vestido, e decidiu que não tinha nada de que se envergonhar. «Eu trabalho como garçonete em um café na Paulista», ela disse, levantando o queixo ligeiramente. O silêncio que se seguiu foi pesado. Fernanda piscou, claramente surpresa com a honestidade crua. E então sorriu daquela forma que pessoas como ela usam quando acham que descobriram algo escandaloso. «Ah, que peculiar», ela disse, e a palavra saiu carregada de condescendência. «João, você sempre teve um gosto tão democrático para companhias. Foi longe demais». João se levantou da cadeira tão rápido que quase a derrubou, os olhos fixos em Fernanda com uma intensidade que fez a mulher recuar um passo. «Ângela é mais genuína, mais inteligente e mais digna de respeito do que metade das pessoas nesse salão», ele disse, a voz baixa, mas carregada de autoridade. «Incluindo você, Fernanda. E se você não consegue ver isso, o problema não é dela, é seu». Fernanda ficou boquiaberta, claramente não acostumada a ser confrontada daquela forma. Ela murmurou algo sobre ter sido mal interpretada e se afastou rapidamente, desaparecendo entre as mesas. João voltou a sentar ainda tenso e pegou a mão de Ângela, que estava tremendo ligeiramente. «Desculpa», ele disse, «eu devia ter previsto que isso poderia acontecer, que algumas pessoas seriam horríveis». Ângela completou, mas havia um sorriso pequeno nos lábios. «Tudo bem, eu sabia que podia acontecer». «Você foi incrível», Marcelo interveio sorrindo. «A forma como você respondeu, sem se acovardar, sem mentir, foi impressionante». «Eu concordo», Carla adicionou. «E só para constar, eu odeio a Fernanda há anos. Essa foi uma das melhores noites da minha vida». Todos riram e a tensão se dissipou um pouco. Mas Ângela ainda sentia o coração acelerado, ainda processava o que havia acontecido. Não a humilhação tentada por Fernanda, mas a forma como João a defendera sem hesitar. A forma como ele deixara claro, na frente de todos, que ela importava, que merecia respeito, que não era apenas uma acompanhante temporária, mas alguém significativo. Quando o evento finalmente terminou e eles saíram para o estacionamento, Ângela parou antes de entrar no carro. João notou e se virou para ela preocupado. «Você está bem? Foi demais? Eu te disse que a gente podia ir embora a qualquer momento?» «Eu estou bem», Ângela interrompeu, e então fez algo que surpreendeu ambos. Deu um passo à frente e o beijou. Foi rápido, quase tímido.
mas carregado de tudo que ela não sabia expressar com palavras. Gratidão, admiração, afeto, algo maior que ainda não tinha nome. Quando se separaram, João ficou olhando para ela com uma expressão de pura surpresa e felicidade. "O que foi isso?" ele perguntou sorrindo. "Obrigada", Ângela disse simplesmente. "Por me defender, por não ter vergonha de mim, por ser você." João puxou ela para um abraço apertado, apoiando o queixo no topo da cabeça dela. "Nunca teria vergonha de você", ele sussurrou. "Nunca. E qualquer pessoa que tentar te fazer sentir menos do que você vai ter que lidar comigo primeiro." Ângela afundou no abraço, sentindo algo dentro dela se acalmar, se assentar. Ainda havia desafios pela frente, ainda havia obstáculos a superar, ainda havia inseguranças que ela precisaria enfrentar. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que não estava sozinha nessa luta. Tinha alguém ao seu lado, alguém que a via, que a valorizava, que lutaria por ela tanto quanto ela lutaria por si mesma. E talvez, só talvez, isso fosse suficiente para fazer qualquer coisa funcionar. Os dias seguintes àquele evento trouxeram uma mudança sutil, mas profunda, no relacionamento de João e Ângela. O beijo no estacionamento havia quebrado uma barreira invisível entre eles, uma hesitação que ambos carregavam, mas que nenhum tinha ousado atravessar até então. Agora havia uma intimidade nova, uma permissão tácita para toques mais demorados, olhares mais intensos, palavras que antes ficavam presas, mas que agora fluíam com mais facilidade. Foi numa quinta-feira, quase uma semana após o evento, que Ângela finalmente reuniu coragem para fazer algo que vinha pensando havia dias. Ela pediu a Bianca que cobrisse seu turno da tarde, inventou uma desculpa qualquer para o gerente e pegou 2 ônibus até o bairro onde João morava. Ela tinha o endereço porque ele havia mencionado casualmente em uma das conversas, e embora nunca tivesse ido até lá, sentiu que era hora. Quando chegou ao prédio, um edifício elegante com portaria 24 horas, Ângela quase desistiu. Ficou parada na calçada por alguns minutos, olhando para cima, contando os andares, imaginando qual seria o dele. O porteiro já começava a olhá-la com desconfiança quando ela finalmente respirou fundo e entrou. "Boa tarde", ela disse, tentando soar confiante. "Vim visitar João Batista." O porteiro checou uma lista, fez uma ligação e então indicou o elevador. Ângela subiu até o 14º andar, o coração batendo tão alto que ela tinha certeza de que todos no prédio podiam ouvir. Quando a porta do elevador se abriu, havia apenas uma porta no corredor, a cobertura, claro. Ângela tocou a campainha antes que pudesse mudar de ideia. Ouviu passos do outro lado e então a porta se abriu, revelando João com uma expressão de surpresa absoluta. "Ângela, não que eu não esteja feliz de te ver, mas eu vim porque preciso falar com você." Ela interrompeu, as palavras saindo rápido. "E preciso falar agora, antes que eu perca a coragem." João abriu a porta completamente, convidando-a para entrar. Ângela passou por ele, entrando em um apartamento que confirmava tudo que ela já sabia, mas que ainda assim a impressionou. Era enorme, moderno, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista espetacular de São Paulo. Mas ela mal registrou os detalhes, focada demais no que precisava dizer. "Tá tudo bem?" João perguntou preocupado. "Aconteceu alguma coisa?" "Não, sim, não sei." Ângela disse, passando as mãos pelos cabelos. "João, eu preciso te dizer uma coisa, e preciso que você me ouça até o fim, sem interromper. Por favor." Ele acenou com a cabeça, ficando quieto, esperando. Ângela respirou fundo 3 vezes, aquele ritual que sempre a acalmava. E então começou. "Eu passei a vida inteira me sentindo invisível, sendo a filha quieta, a aluna mediana, a garçonete que ninguém realmente vê. Eu me acostumei com isso, sabe? Aprendi a ser pequena, a não ocupar espaço, a não esperar muito da vida, porque quanto menos você espera, menos você se decepciona." E funcionava. Era seguro, era previsível. Ela fez uma pausa, procurando as palavras certas.
E então você apareceu. Você, com seu terno bonito e seus olhos tristes, sentado naquela mesa depois de ser humilhado por uma mulher horrível. E alguma coisa em mim quebrou. Alguma coisa me fez levantar, caminhar até você e dizer o que eu pensava. E você me viu, de verdade. Não como a garçonete, não como alguém inferior ou insignificante. Você me viu como pessoa, como igual. As lágrimas começaram a escorrer, mas Ângela não tentou segurá-las. E isso me assustou tanto, João. Porque de repente eu não era mais invisível. De repente alguém estava prestando atenção, alguém se importava, alguém achava que eu valia alguma coisa. E quando você contou sobre o dinheiro, sobre quem você realmente era, eu entrei em pânico. Porque como alguém como você poderia querer alguém como eu? Fazia mais sentido você estar me enganando, estar brincando, estar fazendo caridade. João deu um passo na direção dela, mas Ângela levantou a mão, pedindo que ele esperasse. Mas então você me defendeu naquele evento, na frente de todo mundo, sem hesitar. Você deixou claro que eu importo, que eu tenho valor, que você não tem vergonha de mim. E foi aí que eu percebi algo. Eu percebi que o problema nunca foi você achar que eu não era suficiente. O problema sempre fui eu, achando que eu não era suficiente. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão, sorrindo através delas. Então eu vim aqui te dizer que eu não quero mais viver assim. Não quero mais ser pequena. Não quero mais ter medo de ocupar espaço. E eu não quero mais ter medo de te dizer o que eu sinto, porque eu gosto de você, João. Muito. E sei que é rápido, sei que nos conhecemos há pouco tempo, sei que nossos mundos são diferentes, mas eu gosto de você de um jeito que me assusta e me empolga ao mesmo tempo, e eu queria que você soubesse disso. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. João ficou parado, olhando para ela com uma expressão que Ângela não conseguia decifrar. E então, lentamente, ele começou a andar na direção dela. Não parou até estar bem perto, até que Ângela pudesse ver as pequenas manchas douradas nos olhos castanhos dele, até que pudesse sentir o calor do corpo dele próximo ao seu. "Posso falar agora?" Ele perguntou suavemente, e havia humor na voz, apesar da emoção evidente. Ângela acenou com a cabeça, sem confiar na própria voz. "Eu também gosto de você", João disse, e as palavras saíram carregadas de uma intensidade que fez o coração de Ângela parar por um segundo. "Desde aquele primeiro dia, quando você teve coragem de se sentar na minha mesa e me dizer que eu valia mais do que aquela mulher pensava. Você não fazia ideia de quem eu era, não sabia nada sobre mim, mas escolheu ser gentil mesmo assim. E isso mudou alguma coisa em mim, Ângela. Me fez lembrar que existe bondade genuína no mundo, que existem pessoas que veem além das superfícies." Ele pegou as mãos dela entre as suas, entrelaçando os dedos. "E você tem razão. Nossos mundos são diferentes. Mas eu não quero o meu mundo se você não estiver nele. Eu não quero jantares elegantes em hotéis 5 estrelas se não puder olhar para você do outro lado da mesa. Eu não quero sucesso e dinheiro e todas essas coisas que eu passei anos construindo se elas não significarem nada, porque não tenho com quem compartilhar de verdade." Ângela sentiu mais lágrimas virem, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de alívio, de felicidade, de algo que ela só podia descrever como esperança pura. "Eu te amo", João disse, e as palavras saíram com uma simplicidade assustadora, como se fossem a coisa mais óbvia e natural do mundo. "Eu sei que é cedo demais para dizer isso, sei que deveria esperar mais, mas eu não consigo guardar. Eu te amo, Ângela. Amo a sua coragem, amo a sua honestidade, amo a forma como você me faz querer ser uma pessoa melhor. E não me importa se você trabalha como garçonete ou se é a CEO de uma multinacional. Eu te amo pelo que você é, não pelo que você faz." Ângela não conseguiu segurar mais. Ela puxou as mãos dele e as colocou ao redor do próprio rosto, fechando os olhos e permitindo-se sentir completamente aquele momento. Quando abriu os olhos novamente, João estava olhando para ela com tanta ternura
que ela sentiu o peito apertar. Eu também te amo, ela sussurrou, e foi a primeira vez que disse essas palavras para alguém fora da própria família. Eu te amo de um jeito que me assusta, que me faz querer ser corajosa, que me faz acreditar que talvez eu mereça coisas boas. João sorriu, aquele sorriso genuíno que iluminava todo o rosto dele, e então a puxou para um beijo. Não foi como o beijo rápido e tímido do estacionamento. Foi longo, profundo, carregado de tudo que haviam guardado, de todas as palavras não ditas, de toda a atenção e medo e esperança acumulados. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego, sorrindo como adolescentes. Então o que a gente faz agora? Ângela perguntou, ainda nos braços dele. Agora, João disse beijando a testa dela, a gente vive, a gente descobre como encaixar nossas vidas, como fazer isso funcionar. Você continua no café se é o que quer, ou volta para a faculdade, ou faz as duas coisas, ou nenhuma das duas. Eu continuo com a empresa, mas passo menos tempo lá e mais tempo com você. A gente apresenta você para minha mãe, que vai te amar. A gente visita sua mãe no interior e eu prometo ser charmoso e educado. A gente erra, acerta, briga, faz as pazes. A gente vive, Ângela, juntos. Ângela riu através das lágrimas, afundando no abraço dele, sentindo uma paz que não sentia há anos, talvez há toda a vida. Juntos, ela repetiu, e a palavra soou como promessa. Eles ficaram assim por alguns minutos, apenas abraçados. Apenas sendo. Lá fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético, milhões de pessoas vivendo suas vidas, cada uma carregando suas próprias histórias, suas próprias lutas. Mas ali, naquele apartamento no 14º andar, dois mundos que não deveriam ter se cruzado haviam encontrado um ao outro. E contra todas as probabilidades, contra todas as expectativas, haviam construído algo real. Ângela pensou naquela tarde, semanas atrás, quando viu um homem elegante ser humilhado em seu café. Pensou na coragem que precisara reunir para caminhar até ele, para dizer aquelas palavras simples, mas verdadeiras. E percebeu que aquele havia sido o momento que mudara tudo. Não para ele apenas, mas para ela também. Porque ao estender a mão para João, ao escolher ser gentil quando não precisava, ela havia plantado uma semente. E agora, nos braços dele, sentindo o coração bater no ritmo do seu, ela colhia os frutos. Sabe o que é engraçado? João disse, quebrando o silêncio. Eu fui naquele café naquele dia porque Marcelo insistiu no encontro às cegas. Eu não queria ir. Quase cancelei 3 vezes. Se eu tivesse cancelado, a gente nunca teria se conhecido. Ângela completou, e a ideia era tão terrível que ela apertou o abraço. Exatamente. Às vezes eu penso nisso, em como tudo poderia ter sido diferente, em como uma decisão pequena, um momento de hesitação, poderia ter mudado tudo. Mas não mudou, Ângela disse, levantando o rosto para olhar nos olhos dele. Você foi, eu tive coragem, e aqui estamos, João repetiu sorrindo. E naquele momento, com a luz do entardecer entrando pelas janelas enormes, com São Paulo se estendendo ao fundo como um mar de possibilidades infinitas, João Batista e Ângela Martins entenderam algo fundamental. O amor não esperava pelos momentos perfeitos, não pedia permissão, não verificava contas bancárias, não media diferenças sociais. O amor simplesmente acontecia, quando duas pessoas decidiam ser corajosas o suficiente para se abrir, para se arriscar, para acreditar que apesar de tudo, apesar dos obstáculos e das diferenças e dos medos, talvez, só talvez, juntos, eles fossem suficientes. E eram. Sempre tinham sido, só precisavam ter coragem de acreditar nisso, porque no final das contas, não era sobre dinheiro ou posição social ou mundos diferentes. Era sobre duas pessoas que se viram de verdade, que escolheram todos os dias continuar se vendo, continuar se escolhendo, continuar construindo algo bonito em meio ao caos. E isso, descobriram juntos, era tudo o que realmente importava.